Meu nome é Edwilson José Vieira, eu nasci em 25/7/1968, sou leonino. Eh, Comecei com a drag em meados de 90, mais para o final, numa brincadeira que teve na extinta, Boate Frisson, com o Marcelo. E de lá para cá eu venho nessa caminhada, mudei de Uberlândia, fiquei 17 anos fora, depois fiquei mais 5 anos sem mexer com drag, e depois no convite da Ilana eu tô aí de volta para mexer com esse público. Essa questão de descoberta, eu jamais acredito nela. Por quê? Porque eu acho que a gente não se descobre, a gente se oculta, a gente se omite. A sociedade ela impõe para nós um sistema em que você se sente preso, se sente reprimido. Então, na verdade, eu não me considero muito essa forma de descoberta. Nós nascemos assim. Agora, a o sair do armário, o ser uma pessoa homossexual assumida, foi aos meus 29 anos. Foi numa situação em que o mundo, a vida me colocou. Por quê? Porque eu venho de uma família muito tradicional. Meu pai pedreiro, minha mãe costureira, 5 irmãos, e nisso tudo, na minha adolescência, na minha infância, a gente não podia fazer muitas coisas, não podia brincar, não podia ter um gesto diferente, que aí tinha uma certa, trava naquilo que acontecia, né, que meus pais muito rígidos. Pais, tios, avós. Então, nesse sistema todo, o que que acontece? Eu ficava muito reprimido, muito oculto. Então, às vezes, eu via as coisas, sentia as coisas, mas jamais poderia falar ou mostrar algum gesto que fosse dessa forma. Então, minha adolescência, minha infância foi criado no meio de pessoas héteros, em que eu até tive namorada, fui noivo, e nesse processo todo foi, dentro de um patamar de amor, amor de mãe, de irmão, de tio, de avós, paternal e maternal, mas também embasado naquela forma oculta de ser, naquele medo de se abrir, de se mostrar, de se transformar, né. Então, eu acredito que não existe isso, você descobre, você nasce. E se você nasce, você é. E se você é, não tem como mudar isso. Você vai viver de formas ocultas. Você vai viver escondendo de você mesmo. E isso, infelizmente, é uma realidade. Nós temos inúmeras pessoas que nós sabemos em que essa forma está expressa e explícita claramente. Agora, hoje em dia não. Hoje em dia o público LGBTQIA+, ele ganhou uma grande abertura, que foi essa forma em que o filho hoje chega para os pais e fala: "Eu sou homossexual, eu sou gay, eu sou bicho, eu sou isso, eu sou aquilo", e o pai, por mais que não aceite, ele começa a respeitar, porque a sociedade está começando a respeitar isso. Mesmo que de forma, assim, aleatória ou de forma, assim, extremista, às vezes, porque às vezes é uma forma muito agressiva, mas está aceitando, está com uma maior aceitação do que na minha época. Na minha época não existia isso, essa aceitação. É tanto que as pessoas que se denominavam naquela época homossexuais eram, digamos assim, reprimidos pela sociedade. Não era convidado para ir em certas coisas, não era, chegava nos lugares, muita gente não sentava nem perto, então tinha muito disso. Hoje não, mudou muito. Na verdade, esse brincar, né, naquela época tinha bandeirinha, pique-esconde, futebol, né, que naquela época o vôlei nem existia, né, então eu brincava de futebol, de pique-esconde, bandeirinha, esse tipo de coisa. Agora, a drag, o que que ela traz em si? Na verdade, ela traz isso, eu até dei um documentário há pouco tempo agora. A Crisca nasceu de uma necessidade do meu eu com o meu eu. Quando naquela época eu assistia Clube do Bolinha, Eles e Elas, que foi um marco, uma das coisas que enalteceu alavancou o mundo LGBTQIA+, então eu sempre via aqueles artistas e sempre queria estar junto com aquele artista, queria ser aqueles artistas. Porém, na minha época, eu era bem mais novo, não tinha como fazer isso.
desrespeitar pai e mãe seria uma coisa agressiva, né. Então, a forma de brincar com a drag, hoje em dia, é poder explanar um sentimento que há muito tempo estava oculto e hoje não. Hoje está aberto, hoje ele está liberto. Por quê? Porque hoje, além de uma maturidade que eu tenho uma independência financeira, eu tenho uma maturidade, amo os meus pais com todo o amor do mundo, meus irmãos, meus tios, meus avós, que apesar que já foram embora, mas eu consegui, eh, ganhar o respeito deles. Então hoje a drag ela brinca assim, ela brinca de todas as formas, ela brinca no palco, ela brinca, na plateia, ela brinca, comigo mesmo. O que que acontece? A Crisca nasceu de uma brincadeira, foi na antiga Frisson. Eu estava sempre lá, eu comecei lá, e aí o Marcelinho um dia olhou pra mim e falou pra mim assim, "Por que que você não faz um show?" Eu falei: "Eu? Ah, vem aqui, põe uma roupa, faz um show e tal." Foi quando eu entrei e queria ter um nome. Eu ficava tentando achar um nome, e por incrível que pareça, tem um perfume que chama Crisca, e eu gostava muito desse perfume, eu usava muito ele. E aí foi aonde eu coloquei Crisca, só que antigamente era Crisca. Agora que eu voltei, foi que a gente acrescentou o Lazuli, porque até a Ilana mesmo comentou comigo: "Você tem que ter um outro nome, mas tem que ter um nome forte." Antigamente, eu tinha colocado Crisca-de-Laurier, que é uma cidade francesa. Mas aí ficou uma coisa meio esquisita, né, "Ai, Crisca-de-Laurier", muita gente não estava muito entendendo aquilo. Aí quando eu voltei agora, eu comecei a usar muita coisa azul, e aí, acabou-se que nas pesquisas de internet achei a pedra lápis lazuli, que é uma pedra azul, e que naquela época dos faraós antigos, que era uma das grandes joias que existia, a maioria das pedras usadas era essa lápis lazuli. Então foi por isso. O que acontece? Eu parei por dizer, na verdade são 22 anos. Por quê? Eu saí de Uberlândia e fui morar em Ibiá, e eu fiquei 17 anos em Ibiá. Quando aconteceu do meu pai e da minha mãe adoecerem, isso há 5 anos atrás, eu voltei para Uberlândia. E nesse voltar, eu fiquei um tempo não tinha contato com ninguém. Até um dia, em que numa barraquinha do São Judas eu encontrei Ilana. A Ilana: "Ai, volta a fazer show e tal." Eu falei: "Não, não dou conta disso mais não." "Não, é como bicicleta, você aprendeu, você não desaprende." Aí eu peguei e falei: então tá bom, vou fazer um show." E aí a Ilana me chamou. E aí eu fiz um, e de um o pessoal queria que fizesse outro, e aí acabou que fiquei 22 anos fora dos palcos por causa disso, por ter mudado de cidade. E aí depois agora eu voltei e tô aqui. Todo ser humano, ele tem a capacidade de esconder as coisas. E às vezes é muito mais fácil você conversar com uma parede, às vezes é muito mais fácil você conversar com um desconhecido e expor uma necessidade sua ou um problema seu. Por quê? Porque o desconhecido, ele não vai poder te julgar, ele não vai poder falar para você tá certo ou tá errado. E a Crisca, ela conseguiu fazer isso. Por quê? Porque, já teve vários episódios em que eu, vestido de Crisca Lazuli, chegou alguém perto de mim que comentou a vida dele ou dela que seja, e eu me vi naquele parâmetro, eu me vi sendo aquela pessoa. Então eu me vi me abrindo para aquilo. E aí a gente começa a você começa a responder um problema que é seu. Você começa a falar para uma pessoa aquilo que você precisava de ouvir. E quando você coloca esse parâmetro, que é uma pessoa que comenta com você uma vida privada dela, que fala para você sobre ela, e que você tem o mesmo, eu não vou dizer defeito, problema, mas você tem as mesmas atitudes, você começa a ver que, às vezes, é muito mais fácil você lidar com aquilo, mesmo através de uma caricatura, mesmo através de uma pessoa que está transformada. Mas sim, com certeza, eu acho que todas as drags vão ter isso, todas as drags vão poder conscientemente dizer que sim, a gente consegue pegar a drag e colocar à frente de alguma coisa nossa, ou vice-versa, você põe você na frente da drag. Porque vivemos num mundo em que nós
temos e precisamos ser autênticos. E a autenticidade, ela vem. Porém, eu volto a dizer, da mesma forma que eu falei anteriormente, essa forma oculta, esse esconder alguma coisa nossa, pessoal, você também esconde da drag. Porque às vezes a drag tá ali montada, é tanto glamour em volta de você, é tanto, ai, você tá linda, ai, você tá perfeita, você tá bonita, ai, eu gostei do seu show, ai, fiz isso, fiz aquilo, que você acaba se enaltecendo de alguma forma, mas por outro lado você tem que meter o pé no freio. Por quê? Porque o estrelismo te prejudica. Então, de certa forma, sempre vai ser desse jeito. Sempre vai ter essa dualidade. O que todo mundo precisava de saber, e eu sempre falo, é o respeito de você para com você mesmo. A idade, ela chega para todos. As rugas, elas vão aparecer. Não importa se você usa botox, não importa se você faz cirurgia plástica. Por quê? Porque o DNA é de dentro e não de fora. O que é externo, ele não existe, ele acaba. Se você tem beleza, você fica feio. Se você tem feiura, você vai ficar, às vezes, mais bonito. Por quê? Porque esse tempo ele vai te ensinando a caminhar. E a cada estrada que você anda, a cada tombo que você leva, não é um tombo que você levou, é um degrau na escala da vida que vai te ensinar que amanhã você não pode cometer o mesmo erro. E nós, enquanto seres humanos, nós precisamos de entender isso. A vivência minha de infância, ela veio trazendo uma bagagem em que hoje eu sou uma pessoa respeitadíssima, tanto quanto drag, quanto o Ed Wilson, numa sociedade extremamente, igual eu falei, mudou-se muito, mas hoje extremamente preconceituosa, em todos os sentidos da palavra, seja no financeiro, seja no profissional, seja no sexual, de todas as formas. A sociedade, ela tem preconceito. Agora, a idade, ela só te ajuda. Porque você aprende a combater esses erros da sociedade. E de maneira simples, clara, objetiva. Por quê? Porque você começa a entender o sentido da vida. E se você começa a entender esse sentido, o que que é a vida, você vai aprender a respeitar o seu limite e a aprender que os outros te respeitem da mesma forma que você respeita ele. Marcas no rosto e expressão a cada ano que passa, é uma sementinha que você está colocando. E ali você começa a aprender o que que é erro, o que que é acerto, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. O que que você pode falar, o que que você não pode falar. Então hoje eu fico vendo uma juventude em que, por mais que ela esteja aberta à sociedade, ela ainda precisa muito de aprender isso. Por quê? Porque inúmeras vezes as pessoas chegam perto de mim e falam assim: "Você é feio". O que que acontece? Beleza não existe. Riqueza não existe. O rico morre, como o pobre também. O bonito fica feio, e às vezes o feio pode ficar bonito. Vai depender da forma que se olha, porque a beleza verdadeira, o verdadeiro sentido de idade é o interior. É você aprender a amar o seu próximo, é você aprender a compreender o erro do seu próximo, é você aprender a perdoar o seu próximo, é você aprender a aceitar o perdão do seu próximo. Então, isso é que é vivência, isso é que é maturidade. Não é simplesmente um rostinho bonito, um corpinho bonito que vai fazer a diferença, porque isso acaba. Todos nós somos artistas, todos. A partir do momento que você está num ciclo humano, numa sociedade, você é artista. Você tem que saber driblar a situação, você tem que saber ser camaleão, você tem que saber tudo isso. Como eu disse, minha família era muito preconceituosa, então às vezes eu saía da minha casa e ia para uma casa de um amigo meu, e lá a gente colocava, que naquela época não tinha tanto acessório, não tinha tanta coisa, põe uma peruca de plástico, um sapato feito de madeira, e a gente vestia uma roupinha simples e ia para boate, né. O amor à arte, ele vai sempre existir, de uma maneira ou de outra.
E amar o que eu faço sempre vai estar em primeiro lugar, seja como drag, seja como cabeleireiro. A minha família, igual eu falei, principalmente no início, não aceitava, na verdade, nem queria entender o que se passava. Por quê? Porque como eu fazia tudo muito escondido, era tudo muito escondido, era assim, eu saía da minha casa, falava: "Eu tô indo para casa de um amigo meu", e ali a gente se montava e ia para boate, no outro dia eu não podia chegar nem com uma purpurina no corpo que já estava dando BO. Então era tudo muito escondido. Até um dia em que aconteceu o primeiro futebol das drags de Uberlândia, e eu fui entrevistado na Rede Globo. E até então não se sabia, né, porque quando aconteceu isso eu estava com um maiô da bandeira do Brasil, e eles acharam interessante me entrevistar. Nesse momento foi até interessante, porque nós estávamos todo mundo sentado de frente à televisão, em casa, e de repente me sai um flash, o impacto da reportagem. E aí só vê um olhinho correndo assim, e aí foi que tudo aconteceu. Aí vivemos uma certa época em que era muito interessante. Eu fazia de conta que você não era, e você fazia de conta que não me falava nada. Isso foi o que eu vivi um tempo. Porque minha família não comentava sobre o assunto, mas também não deixava de saber que eu estava fazendo shows. O que eu mais quero deixar é o que eu falei no início, que todo mundo se respeite. Eu acho que não existe joia mais rara do que o respeito. Se você respeita, você ama. Se você ama, você admira. Se você admira, você vai ter sempre uma beleza rara para estar olhando. A admiração, você consegue admirar uma obra de arte, você consegue admirar um animalzinho petitinho na terra, você consegue, digamos assim, ver o mundo da forma que ele precisa de ser visto. Porque o mundo foi criado com amor. E por que não a gente nos amar? Então a Crisca, eu peço, sempre isso e falo muito com os meninos, se respeitem. Vamos nos respeitar, principalmente a você mesmo. Então, é isso que eu queria. Eu queria que toda drag, independente da pessoa, vamos nos respeitar. Eu acho que a maior dádiva que tem hoje em dia chama-se respeito.